Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando aquela questão, tabela, gráfico, aquele conceito, né, chamou sua atenção, você achou interessante, importante, você pode printar a tela e passar essas informações para o seu caderno e assim desenvolver e continuar com seus estudos. Beleza, turma? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, o estudo da atomística, a compreensão do átomo. Então, em vídeos anteriores, já apresentamos os diversos modelos atômicos, a evolução desses modelos, né, com as novas descobertas, essas aquisições de conhecimento, e como isso contribuiu para a evolução dos modelos atômicos. Já apresentamos as características das partículas subatômicas, conceitos como número atômico, número de massa, as semelhanças atômicas. Bom, e no nosso vídeo de hoje, nós estaremos revisando toda essa parte de atomística através da resolução de questões. Então, nós temos algumas questões, né, preparadas, nós vamos estar respondendo, comentando, e assim esse conceito de atomística vai ficar melhor fundamentado para vocês. Tudo bem, turminha? Bom, a gente começa com uma breve revisão, em especial dos modelos atômicos. Então, inicialmente, né, nós vamos ter o modelo de Dalton, que, né, naquela época que esse modelo foi formulado, o átomo, né, era uma esfera maciça indivisível. Cada átomo ou cada elemento químico teria uma esfera, né, de um tamanho diferente e de uma massa com uma massa diferente. Bom, logo em seguida, os cientistas eles perceberam que a matéria apresentava um caráter elétrico e a matéria é constituída por átomos. Então, os átomos deveriam apresentar também um caráter elétrico. Aí nós vamos ter uma evolução, o surgimento do modelo de Thomson. Então, Thomson percebeu, através de diversos experimentos, que o átomo ele apresentaria uma massa positiva, certo? E dentro dessa massa, encaixado nessa massa, nós teríamos elétrons, as partículas carregadas negativamente, ok? Mais na frente, nós temos a descoberta da radioatividade, ok? Então, alguns elementos químicos espontaneamente eles emitem radiações, ok? E um desses elementos radioativos foi utilizado no experimento do Rutherford. Então, o Rutherford ele desenvolveu um experimento onde ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro, né, através de radiação alfa. E ele teve algumas observações. Então, ele percebeu que boa parte dessas partículas alfa, que são partículas carregadas positivamente, conseguiram atravessar sem sofrer nenhum desvio a lâmina de ouro, ok? Alguns dessas partículas alfa sofreram um desvio, outras, mas muito poucas, elas ricochetearam, ou seja, bateram em algo maciço e voltaram. Com isso, Rutherford percebeu que a matéria, ou seja, o átomo, ele apresenta muitos espaços vazios. E ele dividiu o átomo em duas regiões. Nós vamos ter o núcleo, ok? E a eletrosfera. A priori, no núcleo, nós teríamos apenas as partículas positivas, os prótons. E girando em torno desse núcleo, os elétrons na eletrosfera. Só que, para um átomo com 2, 3 ou mais prótons, a presença deles no núcleo seria muito complicado, porque nós temos cargas de mesmo sinal que se repelem. Então, mais na frente, se descobriu, né,
A terceira partícula subatômica, os nêutrons. Os nêutrons, eles funcionam como uma espécie de cola, né, segurando os prótons presentes no núcleo, ok? Os elétrons orbitando em torno desse núcleo, eles vão estar girando. E pela física clássica, né, esse movimento vai gerar perda de energia e, consequentemente, uma desaceleração. Só que a gente não percebe, né, essa situação por quê? Aí nós vamos ter o modelo de Rutherford-Bohr ou apenas o modelo de Bohr. Então, para Bohr, os elétrons, sim, estão girando em torno do núcleo, só que em órbitas definidas, que ele chamou de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Dentro desses níveis, os elétrons giram sem ganhar ou perder energia. Se os elétrons receberem energia, né, uma energia externa, eles ficarão excitados e vão fazer um salto quântico, vão para um nível energético mais externo, ok? Quando essa energia ela é findada, esses elétrons vão voltar para o seu nível original, devolvendo essa energia que receberam na forma de luz, tudo bem? Então, um pouquinho sobre os modelos atômicos. Além disso, nós sabemos que as partículas subatômicas são os prótons, nêutrons, os elétrons. Os prótons eles são identificados pela letra Z, que a letra Z representa o número atômico, que é a quantidade de prótons presentes no núcleo. Já a letra A é o número de massa, é o somatório de prótons com os nêutrons, certo? No núcleo nós temos prótons e nêutrons, os prótons as partículas positivas, na eletrosfera os elétrons, as partículas carregadas negativamente, beleza? Um átomo, quando perde elétrons, ele vai se tornar um cátion, e quando esse átomo ganha elétrons, ele se torna um ânion, ok? Isótopos são os elementos que apresentam o mesmo número atômico, e isóbaros são os elementos que vão apresentar o mesmo número de massa, mas números atômicos diferentes. Isótonos são os elementos químicos que vão apresentar a mesma quantidade de nêutrons, diferenciando número atômico e número de massa. E por fim, os isoeletrônicos vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. Beleza? Uma breve revisão de atomística. Agora vamos resolver, turminha, algumas questões. Então acompanhe aqui na tela, olha só. A ampola de Crookes é um experimento desenhado por William Crookes que permitia observar a existência de elétrons presentes nos gases. O fato de não importar o gás presente dentro da ampola demonstrava que todos possuíam o mesmo tipo de partícula. A experiência consistia em um tubo de vidro com dois eletrodos em suas extremidades. Havia uma abertura para possibilitar a retirada do ar dentro da ampola, criando um vácuo moderado dentro dela. Vácuo, né, ausência ou quase ausência, certo, de ar. Quando os eletrodos eram submetidos a uma grande diferença de potencial, cerca de 10.000 volts, surgia uma luminescência na parede oposta ao cátodo, né? Ou seja, no eletrodo negativo, que recebeu o nome de raios catódicos, certo? Bom, aqui nós temos, turminha, na tela, uma figura que representa essa ampola de Crookes, ok? Espero que vocês estejam, que dê para observar. Nós temos aqui os raios catódicos, tá certo? E qual é a pergunta? Ó, com base no exposto, o cientista que realizou suas experiências com a ampola de Crookes foi. E aqui nós temos as alternativas. Mas se você está atento, né, observou aquela revisão sobre os modelos atômicos, o Thomson dado a ele, né, o modelo atômico onde trouxe a ideia de partículas carregadas eletricamente, ok? Em especial, né, ele trouxe a ideia de elétron. Então, os elétrons estavam assim encaixados naquela massa do átomo, que seria uma massa positiva, beleza? Então, olha só, o experimento de Crookes, ele, vamos dizer assim, determinou
a existência dos elétrons, ok? E quem trouxe essa ideia de elétrons foi justamente o Thomson. Por isso, a alternativa correta, a letra D. Vamos para a segunda questão. A estrutura atômica é composta por três partículas fundamentais. Quais são elas? Prótons com carga positiva, nêutrons com partículas neutras e os elétrons com carga negativa. Toda matéria é formada de átomos, sendo que cada elemento químico possui átomos diferentes. A eletricidade chega às nossas casas por meio de fios e da movimentação de partículas negativas, que fazem parte dos elétrons que circulam pelos fios. No núcleo de um átomo estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno desse núcleo estão os elétrons que compõem a eletrosfera. Ok? Um texto que nos traz um resumo, né, sobre as partículas subatômicas. Beleza? Então vamos lá. Para chegar à conclusão que o átomo era composto por duas regiões, olha só, questão relacionada aos modelos atômicos. Então, para chegar à conclusão que o átomo era composto por duas regiões, e até trouxe uma figurinha, aqui nós temos uma região que vamos chamar de núcleo, certo? E a outra a eletrosfera, certo? Foi necessária a observação de vários fatores. O cientista responsável por estudar que a matéria era descontínua e os elétrons circundavam o núcleo do átomo e órbitas concêntricas foi justamente a alternativa letra C, o Rutherford, ok? Então, o Rutherford, através de um experimento clássico, que já comentamos inicialmente, ele percebeu que o átomo apresentava um grande espaço vazio, certo? Só que o átomo apresentaria uma região com uma massa muito concentrada, e aí ele denominou essa região de núcleo, e uma grande extensão onde os elétrons estariam girando, orbitando, né, circundando o núcleo, ou seja, os prótons. A essa região ele chamou de eletrosfera. Então, o cientista responsável, né, por trazer essa ideia de descontinuidade dos átomos, melhor dizendo, a letra C, o Rutherford. Beleza? Então vamos continuar. Olha só. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor, né, pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, né, que é o NaCl ou cloreto de sódio, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Tudo bem? Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor, né, de cor da chama, ocorre pela. Então, aqui nós temos as alternativas. Olha só. Letra A. Reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando, né, o gás cloro. Lembrando que você tem ali o NaCl. Você não tem o cloro, tudo bem? Na forma molecular. Você não tem. Então, essa alternativa não tem relação. E outra coisa, a reação do gás de cozinha com o sal. Não vai haver essa reação. Letra C, produção de derivado amarelo, né, pela reação com carboidrato. Turminha, os carboidratos, eles não vão ter essa propriedade de estar alterando a coloração da chama. Reação do gás, né, gás de cozinha com a água, formando gás de hidrogênio. Não. Ali a reação do gás com o oxigênio, que é a reação de combustão. Excitação das moléculas de proteínas. Não. Quem serão excitadas serão os elétrons. Então a gente fica com a letra B, emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. Então o que acontece? Essa água, né, que foi derramada, que atingiu a chama, ali vai ter traços do NaCl.
em especial do sódio. O sódio, né, essa substância, esse metal, quando em contato com a chama, vai produzir, né, uma coloração amarelada. Isso se deve a que os elétrons do sódio, certo, vão receber energia, vão para uma órbita uma órbita superior, certo? Tipo nível 2 para o nível 3 ou para o nível 4, e logo em seguida eles vão voltar para o seu nível inicial, devolvendo essa energia que eles receberam, né, através da queima, né, através daquela reação de combustão, devolvendo essa energia na forma de luz. E essa luz vai ter essa coloração amarelada. Beleza, turminha? Então, alternativa correta, a letra B. Quarta questão. Os fogos de artifício, observe aqui na tela, turminha, trouxe aqui uma figura, né, tentando exemplificar. Os fogos de artifício, que embelezam as festas de Ano Novo, são compostos por sais de diversos metais. Quando os elétrons da camada recebem energia, são excitados, saltando para camadas mais externas. Então, recebem energia e vão para níveis maiores, níveis superiores. Quando os mesmos elétrons retornam à camada mais interna, liberam energia na forma de luz. Cada metal tem emissão de luz em colorações diferentes e específicas, o que nos permite, né, identificarmos através da cor qual o metal. Porque cada metal ele vai gerar uma coloração bem específica. Então aqui nós temos alguns exemplos, tudo bem? Vamos continuar. O texto evidencia o modelo atômico de... Turminha, o cientista, né, que trouxe essa ideia que os elétrons estão orbitando níveis estacionários, né, níveis ou camadas eletrônicas, né, estacionárias. Dentro dessas camadas, eles estarão girando sem ganhar ou perder energia, foi justamente o Bohr, Niels Bohr. Dentro dessas camadas, né, os elétrons giram sem ganhar ou perder energia. No entanto, se receberem energia, eles ficarão energeticamente, né, excitados, ou seja, vão apresentar um ganho de energia. Isso vai permitir que eles deem saltos, ou seja, eles vão passar de um nível interno para um mais externo. Quando essa energia, né, é terminada, né, quando cessa esse fornecimento de energia, esses elétrons vão retornar aos seus níveis iniciais. E quando isso acontece, eles devolvem a energia que receberam na forma de luz. Ok? Quem trouxe essa ideia, essa explicação, foi o Niels Bohr. A alternativa correta, a letra D. Olha só, turminha. Então aqui nós temos o elemento ferro, ok? O número de baixo representa o número atômico, o número de cima representa o número de massa. Então nós temos o elemento ferro e o elemento cobalto. Então são espécies de elementos diferentes, né? Por quê? Qual é a diferença? A diferença está justamente no número atômico, que é a quantidade de prótons, né? Então são espécies de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa. O número de massa é esse valor que aparece aqui em cima, ó, 57 para o ferro e também 57 para o cobalto. Uma característica que os distingue sempre é o número de. E aí, né, fica claro, fica notório, né, a diferença do ferro para o cobalto. O elemento é ferro por quê? Porque ele possui o número atômico 26. O elemento vai ser cobalto por quê? Porque ele vai apresentar o número atômico 27. Número atômico é o mesmo que quantidade de prótons. Então, o ferro e o cobalto eles vão se diferenciar na quantidade de prótons, nos seus números de prótons. E lembrando que os prótons estão presentes onde, turma? Estão presentes no núcleo do átomo. Então, eu posso dizer que o ferro e o cobalto eles são isóbaros, ou seja, eles apresentam o mesmo número de massa, mas números atômicos, né, 26 e 27, números atômicos diferentes. Beleza, turminha?
Então, a alternativa correta, a letra A, ok? Uma breve revisão com algumas questões relacionadas à atomística. Turminha, ficando por aqui, forte abraço, valeu!